Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre regra de 3. Muito bem. Os exercícios envolvendo regra de 3, eles podem ser classificados em, vamos colocar aqui a classificação. Regra de 3 simples. E nessas regras de 3 simples, nós temos os casos onde a regra de 3 é direta e os casos onde a regra de 3 é inversa. E também temos a regra de 3 composta, que podem ser classificadas em direta, inversa ou direta e inversa no mesmo exercício. Vamos ver o primeiro tipo. Primeiro seria regra de 3 simples. Nós chamamos a regra de 3 de regra de 3 simples quando ela envolve apenas duas grandezas. Vamos escrever isso. Muito bem. E aí nós vemos que na regra de 3 simples nós temos dois casos. A direta e a inversa. Vamos começar resolvendo um exemplo de regra de 3 direta. Ela é chamada de regra de 3 direta quando as grandezas relacionadas são diretamente proporcionais. Por exemplo, se eu tenho lá 10 laranjas que custam, por exemplo, R$3, 20 laranjas custarão, o dobro disso, R$6. Se você pegar 30 laranjas, a gente já tem uma ideia, que o preço vai ser o quê? R$9. Tá? Então você pode perceber que quando você aumenta aqui o número de laranjas, o preço, consequentemente, aumenta. Se você diminui a quantidade de laranjas, você pode observar que o preço também diminui. Então a gente fala que essas grandezas são relacionadas, diretamente, uma com a outra. Se uma aumenta, a outra aumenta. Se a outra diminui, a outra também vai diminuir. Vamos colocar um exemplo de aplicação disso. Então, nesse nosso exemplo, nós temos assim: comprei
20 metros de pano de fazenda. 20 metros de pano de fazenda por R$ 150. Qual o preço de 12 metros? Essa é a pergunta do nosso exercício. Qual o preço de 12 metros? Vamos resolver então o nosso exercício. Muito bem, então nós temos as duas grandezas envolvidas no exercício, que são os metros de pano comprados e o custo dessa compra. Então nós sabemos que se você compra 20 metros, o custo vai ser de R$ 150. Se você comprar 12 metros, você não sabe quanto vai ser o custo. Esta é a pergunta do exercício. Muito bem. Primeiro, então, antes da gente começar o exercício, a gente vai observar o seguinte, olha, se eu aumentar a quantidade de pano comprada, automaticamente o preço vai aumentar. Se eu pensar ao contrário, né? Se eu diminuir a quantidade de pano, consequentemente, o custo disso vai ser menor. Então, nós observamos o quê? Que essa regra de 3, ela apresenta um comportamento, né, direto. Se uma grandeza aumenta, a outra também aumenta. Se uma diminui, a outra também irá diminuir. Então, nesse caso, como a gente viu que é uma relação direta, a gente vai fazer o quê? Nós vamos escrever esses valores aqui na forma de frações. Então, nós sabemos que 20 sobre 12 pode ser escrito como 150 sobre um valor que a gente ainda não conhece. Aí nós vamos isolar o x. Para isso, multiplicamos cruzado. Então, nós vamos ficar lá com 20x igual 150 vezes 12. Vamos fazer esta conta. 150 vezes 12, 1.800. 1.800. X vai ser igual 1.800 dividido por 20. Faz a simplificação. 180 dividido por 2 é igual a 90 reais. Então, quer dizer, quando você compra 12 metros de pano, o valor pago será igual a 90 reais. Agora, nós vamos trabalhar com situações onde a regra de 3 é simples, só que é inversa. Quando é que uma regra de 3 é chamada de simples e inversa? Quando as grandezas relacionadas são inversamente proporcionais. Vamos ver um exemplo. Vamos supor que eu tenho 9 operários que trabalham numa obra e demoram 20 dias para concluir esta obra. Se eu aumentar o número de operários para 12 operários, eles demorarão 15 dias. Isso a gente está considerando que todos os operários trabalham no mesmo ritmo. Se eu ainda continuar aumentando esse número de operários para 15 operários, eles vão demorar 12 dias.
Ok? Então, nesse exemplo, a gente pode observar o seguinte comportamento. À medida que eu aumento o número de operários aumentou, você pode observar que o número de dias diminui. Ok? Então, então vamos escrever assim. Deixa eu organizar isso aqui de uma forma diferente, que eu acho que vai ficar melhor para vocês estudarem isso daqui. Então vamos colocar assim, uma flechinha apontando no sentido do maior número. Ok? Então apontando do menor para o maior. E aqui a gente põe na ponta da flecha assim, aumenta, aumentou, aumentou. Acho que assim fica melhor para entender. E aqui diminuiu e aqui também diminuiu. Observem o seguinte: quando o número de operários aumentou, o número de dias diminui. Se o número de dias aumentou, então o número de operários diminui. Observe que quando uma grandeza aumenta, a outra diminui. Então, nesse caso, essa regra de 3, a gente classifica ela como regra de 3 simples, porque envolve apenas duas grandezas, porém inversa, porque quando uma grandeza aumenta, a outra grandeza diminui. Como que a gente deve trabalhar, então, com exercícios envolvendo isso daqui? Vamos colocar um exemplo. Nesse nosso exemplo, nós temos com a velocidade de 80 km por hora, de 80 km por hora, um automóvel percorre um trajeto em 5 horas. Percorre um trajeto em 5 horas. Qual deverá ser sua velocidade para percorrer o mesmo trajeto em 4 horas. Esta é a pergunta, do nosso exemplo. Vamos montar aqui a resolução disso. Notem que nós temos duas grandezas, a velocidade e o tempo. Então eu tenho lá uma velocidade de 80 km por hora e o tempo 5 horas. Aí eu não sei a velocidade que eu deveria desenvolver nesse percurso para que o meu trajeto fosse concluído em 4 horas. Então aqui vocês podem observar que o meu tempo ele aumenta neste sentido. Só que como o tempo aqui tem que ser menor, então a velocidade